Let's pray for a moment. Vamos orar por um momento. Holy, 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 holy. You guys can pray too. Vocês podem orar Let's também. pray together. Vamos orar A house of juntos. prayer. Casa de oração. Holy, holy, holy. Santo, 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 santo. Santo, Kandara santo, santo. broshura maya isi baro ushe eba ane kamboni si ala na kunne shabamana kushi tabate ke shabana kush kana na budun si ne baini shi baba kundana bushu tabaini kana baraku shabaini si baba oh baba kuramaini si baba rushu tabaini si baba. Oh, Father, we honor you. Pai, nós te honramos. Oh, with all that we have, we honor you. Com tudo que nós temos, nós te honramos. We just say thank you Nós apenas dizemos for this opportunity obrigado por essa tonight oportunidade hoje à noite. to learn from your De word. aprender da tua palavra. Whoa, to learn more about you. Aprender mais sobre você. I pray that we would encounter you tonight. Eu oro para que a gente possa ter um encontro contigo hoje à noite. Thank you, Father, that we came in one way, but we're going to leave another way. Obrigado, Pai, porque nós viemos de uma forma e nós vamos sair diferentes. Because we've been touched by the living God. Porque nós somos tocados pelo Deus vivo. Let our faith arise in this room tonight. Que a nossa fé ela possa ser acrescida nessa Oh, sala, that we would nessa pull on noite. heaven, Que nós podemos ser puxados para o céu. bring it into this time Nos leve nesse tempo with our faith, com a nossa fé. that you would be glorified and honored in our generation. Que o Senhor possa ser glorificado e honrado nesta geração. That everyone here would leave tonight Que cada um aqui possa sair nessa noite, knowing that they were in the presence of the living God. sabendo que eles estão na presença de um Deus vivo. Holy, 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 Santo, holy. santo, 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 You're santo. beautiful, Jesus. É lindo, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Aleluia, aleluia, Let our aleluia. eyes be always on you. Que os nossos olhos estejam sempre em Ti. Holy, holy, Santo, holy. santo, santo, santo. Holy, thank you that this is your house, Obrigado God. porque essa é a tua casa, Senhor. Thank you for every family here tonight Obrigado por cada família aqui nessa noite that you brought here. que o Senhor trouxe até aqui. Holy. Santo, Thank you for santo. generational blessing. Obrigado por bênção geracional. Thank you, Lord. Holy, holy. Obrigado, Senhor. When we were in Obrigado. Senhor. worship tonight, Quando nós estávamos na adoração hoje à noite, I was seeing so much, eu vi tanta coisa, especially at the end. especialmente no final. Ooh, I just saw, when you were up here, Pastor, praying, Quando o pastor estava aqui orando, I just saw the Lion of Judah. eu vi o leão de Judá. And he was just walking around E up ele here. estava andando aqui. He was walking with you. E ele estava andando contigo. And I saw angels flying all around. E eu vi anjos voando em volta. And I saw the activity of heaven, E eu vi atividades no céu. where Jesus is lifted up. Onde Jesus estava sendo exaltado. Heaven is there. E o céu estava ali. The kingdom of heaven is here. O reino de Deus está aqui. Jesus said, Jesus ele disse: repent. se arrependa. Change the way you think. Mude a forma que você pensa. Because the kingdom's here now. Porque o reino está aqui agora. You got to change the way you think. Você tem que mudar a forma que você pensa. The things that used to be hidden are being revealed As coisas que costumavam estar escondidas estão sendo reveladas in the presence of God na presença de Deus. because of Jesus. Por causa de Jesus. Because of what he's done. Por causa do que ele fez. Whoa. Change the way you think Mude a forma que você pensa. so you can fit the kingdom inside to Para que your você world. possa fazer caber dentro de você o reino de Deus. Even here tonight. Mesmo hoje à noite. Thank you, Lord. Obrigado, Wow. Senhor. Uau. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I heard the Lord say, Eu ouço o Senhor dizendo: I heard the Lord say, blessed are you, igrejinha. bendito é você, igrejinha.
Because from you will come a river of fire. Porque de você virá um rio de fogo. A river of fire that runs through the land. Um rio de fogo que vai correr sobre a terra. And I saw many people coming and going, carrying the fire. E eu vejo muitas pessoas vindo e saindo com fogo, carregando fogo. I saw many people up here dipping their arrows in the river of fire. Eu vejo muitas pessoas aqui colocando as flechas com fogo aqui. And shooting them in every direction. E atirando essas flechas para toda direção. Hallelujah. Aleluia. Blessed are you. Bendito seja você. Guys, God's eyes are on this place. Os olhos de Deus estão nesse lugar. I saw the river running from the mountain. Eu vejo o rio fluindo pelas montanhas. Whoa. And it was like a fire in the night. É como se fosse um fogo na noite. A great light in the darkness. Uma grande luz no meio das trevas. And people will come. E as pessoas vêm Because they see the fire in the porque eles mountains. veem o fogo no meio das montanhas. And I saw fires on many mountaintops. E eu vejo fogo em muitos topos de montanha. This is a place where the watchmen reside. Esse é o lugar aonde a sentinela reside. The prophets of God. Os profetas de Deus, That can see what God's doing in this hour. que podem ver o que Deus está fazendo nessa hora. I believe God's given a discernment into this Eu house. acredito que o Senhor está dando discernimento para essa casa. A sensitivity to the Holy Spirit. Uma sensitividade do Espírito Santo. And you will enter into what others have missed. E você vai entrar em lugares que outros não conseguiram, perderam, passou. Because you have encamped in my face. Porque você tem acampado diante da face dele. Because you've camped around my pillar of fire. Porque você tem acampado diante do pilar de fogo dele. Because you follow my cloud. Porque você tem seguido a minha nuvem. Blessed are you. Abençoado é você, Church bendito é of você. Igrejinha. Igreja de Igrejinha. Whoa. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Sensitivity to the Spirit. Sensitividade no Espírito It's the most important thing. é uma das coisas mais importantes. So many churches are praying for a move of God. Muitas igrejas estão orando por um mover de Deus. When He begins to move, Mas quando ele começa a se mover, they can't see it. eles não podem ver, They can't feel it. eles não podem sentir. I want to tell you, the Holy Spirit He's the guest of honor. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo é o convidado de honra. You know, He's never an interruption. Ele nunca é uma interrupção. And sometimes He's moving, Algumas vezes ele está movendo, and sometimes He's sitting. algumas vezes ele está sentado. Whoa. And you learn to recognize it as you spend time. E você aprende a reconhecê-lo quando você gasta tempo com ele. This is a place of waiting in the presence of Esse é um God. lugar de esperar na presença de Deus. I declare the sons and daughters will not get tired of sitting in the presence. Eu declaro que filhos e filhas não se cansarão em estar esperando na presença. There's no time in heaven. Não há tempo no céu. Oh. Sometimes I remember when I first started going to church, I'm like, man, why are they here so long? Eu me lembro quando eu comecei para a igreja, eu perguntava por que eles estão aqui tanto tempo assim, Whoa. Until I could see Him. até que eu pudesse vê-lo, Until I could feel Him when we're worshiping até que eu Him. comecei a senti-lo durante a adoração. And then it's never enough. E aí nunca foi o suficiente. But if you have never felt that, you just don't understand. Mas se você nunca sentiu isso, você não vai entender. But if you've encountered Him, if you've been in His presence, Mas se você já se encontrou com ele, já esteve na presença dele, you understand. então você entende. I was in a church in India, Eu estava numa igreja na Índia and we were having believe it or not, I got asked to preach at a women's conference. I don't know why. Acredite ou não, eu fui convidado para pregar numa conferência de mulheres. Eu não sei porquê. But we were in this meeting, Mas a gente estava nessa reunião. and I mean, the glory fell at the end of the meeting. E para dizer a verdade, a glória caiu no final daquela reunião. We were in worship, A gente estava em adoração. and it was like everything was happening in slow motion, E é como se tudo tivesse acontecendo em slow motion. and it was heavy. E estava pesado. The heavy, weighty presence of God. Aquela presença pesada de You know, that Deus. kabod, Aquele cabode. that Shekinah glory, that glory we were saying Aquela about come down. glória Shekinah desceu naquele lugar. It came down, Veio naquele lugar. and I recognized E it eu reconheci isso. because I have felt it before. Porque eu já havia sentido isso And I was antes. like, oh Lord, thank you for this Eu moment. estava dizendo, oh Senhor, obrigado por esse momento.
And the pastor of the church E o pastor da igreja had no idea what was going não on. tinha ideia do que estava He acontecendo. just didn't know. Ele apenas não sabia. And he got the microphone E ele pegou o microfone and he got the band playing some fast e ele song, pegou a banda para poder tocar músicas agitadas, which was the exact opposite of what Holy que Spirit era wanted to do. exatamente o que é o oposto do que o Espírito Santo estava fazendo ali. And the Spirit left the building. E aí o Espírito saiu do But I don't prédio. think anybody knew, but Mas like, eu não acho que a ninguém few sabia, people. apenas algumas pessoas. But God's making this house sensitive to the Spirit. Mas Deus está fazendo essa casa sensível ao Espírito. I saw tonight Eu vi hoje à noite how you and the team flowed. como with the você e o Spirit. time começou a fluir no Espírito. It's so beautiful. Muito lindo. Walking in intimacy with Him, even in the church. Caminhando com intimidade com Ele mesmo dentro da igreja. This should be the place where we walk. Esse deve closest ser o with lugar Him. que nós devemos andar perto dele. If you're willing to lay down your agenda, Se você está disposto a abrir mão da sua agenda, you will experience the richness of the kingdom of heaven. você vai experimentar as riquezas do reino dos céus. To each one of us, Para cada um de nós. He tells us what He told His first disciples. Ele nos diz o que ele diz para os primeiros discípulos. Drop your nets, Largue as suas redes. follow me. Sigam-me. We have to make room for Him. Nós precisamos fazer espaço para I ele. promise you, Eu te prometo, you make room for Him, you will always see Him. se você fizer espaço para ele, você sempre vai Hallelujah. vê-lo. Aleluia. I just want to honor this Eu apenas house quero honrar essa casa. in how you operate in the Spirit of God. E da forma que você opera no Espírito de Deus. Whoa, hallelujah. I feel like we're supposed to pray together real quick. Eu sinto que nós precisamos orar juntos. Not Bem like we rápido. just prayed, Não como a gente acabou de orar, but the Lord gave me John chapter 14, verse 13. mas Deus me deu João capítulo 14, verso 13. Yeah, it says, "And whatever you ask in my name, Ele diz, tudo aquilo que você pedir em meu nome, this I will do, isso será feito, so that the Father may be glorified in the Son." para que o Pai seja glorificado no Filho. And I felt sometimes when I'm living my life, E eu sinto algumas vezes quando eu abro mão da minha vida, when I'm praying, quando eu estou orando, I believe we can pray all day long, eu acredito que nós podemos orar o dia todo, because He's with us all day porque long. Ele está conosco o dia todo. We can talk to Him all day. Nós podemos falar com Ele o dia todo. He's our best friend. Ele é nosso melhor amigo. And sometimes I hear the Lord say, E algumas vezes eu ouço o Senhor dizendo, ask me something, me peça alguma you coisa. know. What do you want? O que você quer? Because He loves us Porque Ele nos ama so much. muito. He cares about the details. Ele se importa com os detalhes. I believe this is a season of revival and awakening for this church. Eu acredito que essa é uma estação de avivamento e despertar para It's essa more than a igreja. weekend. É muito mais do que um final de It's a semana. season. É uma estação. There's a momentum that's already happening. Há um momento que está sendo construído. It's like a wave. É como se fosse uma onda. So what do we want to do right now? Então o que eu quero que a gente faça As I agora? want you to ask God. Eu quero que você peça a I want Deus. you to declare. Eu quero que God, você declare in the presence of God na here, presença de Deus aqui something you want, alguma coisa que você quer. something in His name, Alguma coisa no nome something dele. that's His will, Alguma coisa que é a vontade that you dele. know God wants for Que your você sabe que family, Deus ele quer para a tua família. that you know God wants for this church, Você sabe o que Deus quer para essa igreja. that you know God wants for this city. Você sabe o que Deus quer para essa cidade. And I want to just take a moment, Eu quero apenas tirar um momento. and I want us all to pray. Eu quero que todos nós possamos And I orar. want you to say what you need to say, E eu quero que você diga o que você precisa dizer. what the Holy Spirit's leading you to say right now. Enquanto o Espírito Santo te lidera para dizer agora. Let's just take a moment and pray. Apenas Amen? vamos tomar um momento para orar, ok? Comece a orar, igreja. Comece a pedir. Oh, thank you, Father. Yeah, thank you that from this house. Whoa, that from this house. Sons and daughters will come and go, come and go, come and go, come and go. Many will come and go. Many will come and go. The sick will be healed. Whoa. Declare, igreja. Declare. You will be set free in this place. That this whole city will be known for a move of God. They will sing songs about it. They will talk about it all over this nation, God. What you're doing in this place. Oh, I thank you for men and women of God being raised up in this house. Men and women of God being raised up in this house. Going to all over this nation, carrying the gospel of Jesus. Going into the nations of the earth. Oh,
who's sick tonight, that you will heal every last one, because healing is the children's bread, God. If there's anyone here that doesn't know you, Lord, they will not leave here tonight without knowing you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. I say yes and amen to every prayer being offered up right now. Yes and amen, yes and amen, yes and amen. Woo, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Woo, come on. Jesus is King. Jesus é o Rei. Oh, I feel good about what God's doing here, Pastor. I feel Eu me good. sinto bem sobre o que Deus está fazendo aqui, pastor. Wow. Help us be led by the Spirit, Lord. Hey. Wow. Oh, I hear the Lord saying, I'm tuning your ear to my voice. Eu ouço o Senhor dizendo que Ele está sintonizando os teus ouvidos à voz dEle. There's all kinds of voices. Tem todo tipo de vozes, But the Bible says, mas a Bíblia diz the sheep know the voice of their shepherd, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. and they don't listen to another voice. Eles não ouvem outra voz. You need to know his Você voice, precisa conhecer a voz dele. how he speaks to you. Como é que ele fala contigo? How many of you know God speaks to Quantos de you? vocês sabem que Deus fala com você? Come on, aren't you glad about that? Você não está feliz sobre isso? Amen. Amém. And when he starts speaking to you, you Quando ele fall more começa- in love with him. When he starts to speak to you, you fall more in love with him. Quando ele começa a falar com você, você se apaixona ainda mais por ele. And then the Christian life becomes a little more easy E aí, a vida cristã ela se torna um pouco mais fácil, because you're in love. porque você está apaixonado. Yeah? Have you ever been in love? Já esteve apaixonado? Feels good. Isso é muito bom. I'm just telling you, it feels really good when Eu you're in posso dizer love. para você, quando você está apaixonado, amando alguém, se sente, There can be bad sente things muito bem. happening around Tem you, coisas muito ruins que podem estar acontecendo em volta de você, but when you're in love, mas quando você está oh, apaixonado, you're just like, oh, life is so good você só diz, a vida é tão boa, because I'm in love. porque eu estou apaixonado. Hey, I can fix Eu posso consertar all the problems in your life todos os problemas da tua vida with one thing: com uma coisa, a burning, red queimar hot love affair with Jesus vermelho, Christ. quente, amor por Jesus Cristo. It solves the problems. Resolve todos os problemas. The Bible says A Bíblia diz, mountains melt like wax in the presence as of God. montanhas elas derretem como se fosse cera na presença de Deus. We need to hear his voice. Precisamos ouvir a voz dele. What does he say when he begins to speak to us? O que ele fala quando ele começa a falar conosco? Oh man, he starts off really simple. Ele começa de uma forma bem simples. I love you. Eu te amo. You're my daughter. Você é minha filha. Whoa, come on. You're my son. Você é meu filho. I'm never going to leave you. Eu nunca vou te deixar. You can do all things through me. Você pode fazer todas as coisas através de mim. If you believe all things are Se possible, você crê que todas as coisas são possíveis, did I tell you that I love you? eu já disse para você que eu te amo. I'm never going to leave Eu you. nunca vou te deixar. It's very simple, É muito simples, but it just makes us love him more mas isso faz com que a gente ame mais for what's coming. pelo que está por vir. Oh, we need to be walking in that kind of love. Nós precisamos caminhar dentro desse tipo de amor, Hearing his voice. ouvindo a voz dele. We get in the word of God. Nós entramos na palavra de Deus, Read the word. lemos a palavra. I hear so many people say, God doesn't speak to me. Eu ouço tantas pessoas dizendo, Deus não fala comigo. I need a word from God. Eu preciso de uma palavra de Deus. And I'm like, read the word. E eu digo, lê a palavra, abra a palavra. Get in here. Entre aqui. It's filled with promises for you. Ele está cheio de promessas para você. Amen. Amém. We need to hear his voice. Você precisa ouvir a voz dele. Second thing, we need to believe. Segunda coisa, nós precisamos crer. I said last night, if you believe, you'll see the glory of Eu God. disse na última noite que se você crer, você verá a glória de Deus. You know, in the world they say, I'll believe it when I see it. Sabe, do mundo diz que eu acredito quando eu vejo, But in the kingdom, you believe it and then you see it. mas no reino de Deus você crê, então você vê. Faith. Fé. We walk by faith. Nós caminhamos pela fé. That means you can't see it first. Isso significa que você não pode ver antes. Yes? Sim?
can read Hebrews. Let's open that up. Hebrews chapter 11. Se você ler Hebreus capítulo 11, Oh, hallelujah. Kundarabaye. You guys doing good? você tá bem aí? Yeah? All Sim. right. Hebrews 11:1. Hebreus 11, capítulo Hey. 1, Very popular verse. verso muito popular. Hey, there it is. Oh no. Yeah, Hebrews. Tô meio que de ponta cabeça aqui, quase. I read that in Portuguese. I'm very proud of myself. Okay. Yeah. It's not even You can read opening. mine. I don't know. Translate it. It says, "Now faith is the substance of things hoped for." Agora, isso, obrigado aí. A fé é a substância das coisas que se Yeah. esperam. Ora, is that now? E a convicção dos fatos que não se veem. Agora, Now is when faith agora, esperando por essas is. It's coisas. now. É agora. Now he wants you to have faith now. Agora, Ele quer que você tenha fé agora. To believe now. Para crer agora. Even when you can't see it Mesmo now. quando você não pode ver agora. Why are you waiting? O que você está esperando? I hear the Lord saying, "What are you waiting for? Eu ouço o Senhor dizer, o que você está esperando? Have I not come to your house? Será que eu não vim na tua casa? Have I not come to your house?" Será que eu não vim para a tua casa? Oh, the answer is yes. A resposta é sim. Come on, now faith is the substance of things hoped for, the evidence Agora, of a things fé not é a seen. certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. It means you can't see it. Isso significa que você não pode ver. Anything God asks you to do, Tudo aquilo que Deus ele pede para você fazer, you're not going to be able to see how it's going to work out first. você não vai ser capaz de ver como é que isso vai funcionar antes. He's going to give you a word. Ele vai te dar uma palavra. He's going to call you. Ele vai te chamar. He's going to give you a direction. Ele vai te dar uma direção. But you don't know how it's going to come to pass. Mas você não sabe como é que isso vai acontecer. You have to take a step. Você precisa dar um passo. And when you take a step, He meets you. Você precisa dar um passo, então Ele lidera você. So you need to hear, Então você precisa ouvir. and then you need to believe E aí você precisa crer more in Him mais nele than what you see in the world. do que o que você vê no mundo. He's the greater reality. Ele é a grande realidade. You gotta know that. Você precisa saber disso. We don't deny what's going on in the world, Nós não deixamos de reconhecer o que está acontecendo no mundo, but there's a greater reality. mas há uma realidade maior. The kingdom of Jesus O Christ. reino de Jesus Cristo. Hey, yes. So we hear His voice, and then we believe, Então nós ouvimos a voz dele, então nós cremos, and then we act. e aí então nós agimos. If you never act, Se você nunca agiu, ain't nothing gonna happen. nada vai acontecer. I know I met a woman one time in my church. Eu conheci uma mulher uma certa vez na minha igreja. She was an old mother in the church. Ela era uma mãe antiga na igreja. She'd been touched in the move of God in Brownsville, in Florida, years ago. Ela foi tocada pelo mover de Deus em Brownsville, na was a Flórida, great alguns anos revival. atrás. Um grande revivamento. And she got a word from a prophet E ela recebeu uma palavra de um profeta, that she was going to be a prophet. que ela seria uma profeta. She herself was going to be a prophet. Ela mesma seria uma profeta. That she would be a prophet to the nations. Que ela seria uma profeta às nações. That thousands would hear the word come from her. Que milhares ouviriam a palavra através dela, a palavra de Deus. 15 years later, 15 anos depois, she's sitting in my church. ela está ali sentada na minha igreja. And I gave her the same word. E eu dei a ela a mesma palavra. And she said, "Pastor, E ela disse, pastor, this prophet spoke that word of me esse 15 years profeta ago." falou essa palavra para mim 15 anos atrás. And I'm like, well, I'm thinking in my head, how come you never did it? E eu estou pensando na minha cabeça, como é que você nunca agiu And she nisso? said, I've been waiting. E ela I've been, disse, eu I've been tenho waiting esperado. for a man to tell me I could. Eu tenho esperado alguém me dizer, um homem me dizer que eu poderia. Do you have a word from God? Você tem uma palavra de Deus? If you have a word from Você God, tem uma palavra de Deus? you need to start doing Você it. precisa começar a fazer. The men of God will recognize it when you start doing it. O homem de Deus vai reconhecer quando você começar a fazer. You need to do it. Você precisa fazer. If God's told you something Porque se Deus te disse algo and you know it's God, e você sabe que é de Deus, it's time to take a step. é o tempo de você dar um passo. Time to take a step. Dá um passo, é o tempo de dar um passo. Tell your pastor about it Diga ao teu pastor sobre and isso take a step. e dá um passo.
What are you waiting on? O que você está esperando? Who's going to bring revival to your city? Quem é que vai trazer avivamento para a tua cidade? When you think about it, who do you think is going to come? Quando você pensa nisso, quem que você pensa que vai trazer? Heidi Baker? A Heidi Baker? Is it going to be us? A gente? Ricardo, our buddy Ricardo Robertello, who's Ricardo coming? Albertella, que está vindo? Come on, man. Jesus is here and he's ready to Vamos go. lá, Jesus está aqui, Ele está pronto para ir. He's not sitting in the back. Ele não está sentado nos fundos. Man, I wish they would get their prayers. Cara, eu desejaria que eles começassem a orar. Man, I wish they would get the worship right. Cara, eu desejaria que eles fizessem a adoração direito. No, he's ready. Não, Ele está pronto para ir. If you believe, Se você crer, you'll see the glory of você vai God. ver a glória de Deus. You need to hear his voice. Você vai ouvir a voz dele. Believe. Creia, Take a step. dê um passo. But it's scary. Mas você fica amedrontado, está Because com he's going medo? to tell you big things. Porque ele vai dizer para você coisas grandes. He told me I was going to preach the gospel around the world. Ele disse para mim que eu pregaria o evangelho em volta do mundo. When I was in university, Quando eu estava na universidade, high school, no high school, I was afraid to speak to people. eu sempre tinha medo de falar às pessoas. When the teacher wanted me to speak to the class, Quando o professor queria que eu falasse à classe, I was like, no, thank you. eu estava mais ou menos assim, não, obrigado. I'm not doing that. Eu não vou fazer isso. I was afraid to speak in Eu front estava of com medo de people. falar na frente das pessoas. Whoa. But then something happened. Mas aí alguma coisa aconteceu. And his name is the Holy Spirit. E o nome dele é o Espírito Santo. And he got inside of me. E ele entrou dentro de mim. And the fear had to go away. E aí o medo teve que sair. It started burning in E here. alguma coisa começou a queimar. And I believed. E eu criei. You got to believe. Deus, eu criei. You got to believe what the word Você precisa says. crer o que a palavra diz. That all things are possible Que for todas as you. coisas são possíveis para você. There's no limits for Não há you limites para você. in Christ. Em Cristo. If you'll say yes to him, Se você disser sim para Ele, he'll give you nations as your Ele vai te inheritance. dar nações como tua herança. I've seen it personally. Eu vi isso How God has pessoalmente. given nations to Como sons Deus and Ele tem daughters. dado nações para filhos e filhas. And the only thing that qualified them was the Holy Spirit of E a única Jesus. coisa que qualifica eles é o Espírito Santo. Hey, so that's who I'm going to talk to you about right now. Então é isso que eu quero falar com você nesse momento. The Holy Spirit. O Espírito Santo. He's my best friend. Ele é meu melhor amigo. We've been a lot of places together. Nós já estivemos em vários lugares juntos. He's never let me down. Ele nunca me deixou desamparado. Oh. He's not going to let you down tonight. Ele não vai te desamparar hoje à noite. Come on, if you believe. Se você crer, I believe. eu creio. Wow. Kundabaya Ramaroso. I've seen whole villages come to Jesus in one night. Eu já vi uma vila toda vindo para Jesus numa noite. I've seen people get off of their deathbed. Eu vi pessoas saindo do leito de morte. People get out of wheelchairs in our church. Pessoas saindo da cadeira de rodas da nossa igreja. There's nothing I haven't seen. Não há nada que eu não tenha I've visto. seen too much. Eu tenho visto muito. He loves you just as much. Ele te ama esse tanto. I promise. Eu I prometo. promise you he Eu does. prometo isso. Holy Spirit. Espírito Santo. This is a word of identity. Essa é a palavra de identidade. And tonight God is going to ignite E hoje à noite Deus ele vai ignar your identity. a tua identidade. Who you are. Quem você é. Tonight is a night of commissioning. Hoje à noite é uma noite de comissionamento. A night of commissioning you to take what's been happening in here and take it out there. Eu comissiono Wow. você para o que tem acontecido aqui dentro levar lá fora. So, yeah, thank you, Lord. Obrigado, Senhor. The Bible says A Bíblia diz, in Luke chapter 12, verse 49, Lucas capítulo 12, versículo 49, that he's come to set a fire on the earth. e ele vem para trazer fogo para a terra. And he wishes it was already burning. E ele deseja que esse fogo já estava queimando. He's come to set a fire on the earth. Ele está vindo para trazer fogo para a terra. Jesus said, I'm the light of the world. Jesus ele disse, eu sou a luz do mundo. And then he said, you're the light of the world. E ele disse, você é a luz do mundo. But you know, they only had one kind of light in the Bible. There was only one kind of light Mas in the apenas Bible. tipo de luz na Bíblia. They didn't have light bulbs. Nós temos as lâmpadas,
They had fire. Eles tiveram fogo. Jesus said, I've come to set the world on fire. Jesus, ele disse, eu vim para poder botar fogo no mundo. You're the fire of the world, Você é o fogo do mundo, the light of the world. a luz do mundo. And he is the Father of lights. E ele é o Pai das luzes. Arise and shine, Levante-se e brilhe, for your light has come. porque o Senhor tem vindo, a luz. He's coming here. Ele está vindo aqui. He's not just out here somewhere. Ele não está aqui em algum lugar. You're the ones that are going to shake this city for Vocês Jesus. são aqueles que vão chacoalhar essa cidade para Jesus. Hallelujah. Aleluia. I love Heidi Baker, Eu amo a Heidi Baker. you know. I love Ricardo. Eu amo o Ricardo. But you're the ones he chose here. Mas vocês são aqueles que ele escolheu aqui. Some of you he brought from other nations here. Alguns serão tirados de outra nação para cá. Other cities to here. Cidades aqui. And this is why. E isso é o porquê. To set this place on fire. Para poder tocar fogo nesse lugar. Yeah. Wow. And you're going to do it by the power of the Holy Spirit. Você vai fazer pelo poder do Espírito. It's not about your gifts. Não é sobre os teus dons. You know your greatest spiritual gift? Sabe qual é o teu maior dom espiritual? Holy Spirit. O Espírito Santo. That's your gift. Esse é o teu Number dom. one gift. O dom Woo, número come 1. on. Ha ha. Oh. I hear people say, oh, you know, I'm not an evangelist, I can't evangelize. As pessoas dizendo, eu não sou evangelista, eu não posso evangelizar. It's not about you. Não é sobre você. Open up your mouth. Abra tua boca, He will give you the words. ele vai te dar as palavras. You don't have the words. I know you don't have the words. Você não tem as palavras, eu sei que você não tem as palavras. He's got the words. Ele tem as palavras. Hallelujah. Aleluia. One time I was in this city in Michigan in the United States. Uma vez eu estava nessa cidade em Michigan, nos Estados Unidos. They have the largest population of Muslims, Arab-speaking Muslims outside of the Middle East. Eles têm a maior população de muçulmanos fora, nos Estados Unidos, fora do mundo árabe. And we were going to do evangelism. E nós fomos ali para poder fazer o This evangelismo. big Arab neighborhood, Uma vizinhança árabe muito grande. and they paired us up 2 by 2. E eles acabaram nos colocando como pares 2 por 2. That's a good way to go share the Essa gospel. é uma forma muito boa para poder 2 by 2. compartilhar o evangelho 2 a 2. You know, and I was just beginning in my ministry at the time. This was a long time ago. Eu estava apenas começando meu ministério, isso foi um longo tempo atrás. I still had lots of hair. Eu ainda tinha mais cabelo. I was a young, good-looking guy, Eu era um cara muito bonito, jovem. and I had all the answers, Eu tinha Pastor. todas as palavras ali. I knew everything. Eu sabia tudo, eu tinha todas as I was a respostas. professional evangelist. Eu era um evangelista profissional. And I got paired up with this little 12-year-old girl. E aí eu acabei sendo colocado como par dessa garota de 12 anos de idade. And I said to the girl, E eu disse para a garota, I was very arrogant. eu era muito arrogante. I said, listen, darling, Eu disse, ouça querida, let me do all the talking, deixe que eu faça toda a palavra, que eu fale tudo, and everything will be okay. e tudo vai ficar bem. So we go to the first house, Então a gente foi para a primeira casa. and we have all our Jesus films and our tracts. E a gente tinha aquele filme Jesus, a gente tinha os nossos panfletos. And I ring the doorbell, E aí eu apertei a campainha. and as soon as I ring the doorbell, I drop everything I'm holding. E assim que eu apertei a campainha, é como se eu derrubei tudo que I eu think an estava angel segurando. probably came and knocked it all out of my Eu hand. acho que um anjo veio e bateu da minha mão tudo que eu estava segurando. So I go down and I start picking it up, Então eu fui para baixo, comecei a pegar as coisas and the door opens up, e a porta abriu. and this little girl standing there. E essa garota pequena estava ali de pé. There's a Muslim woman at the door, Havia uma mulher muçulmana na porta and I listen e eu ouvi as this little girl como essa garota pequena begins to speak by the power of the Holy Spirit. estava falando pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, Things I never would have said. coisas que eu nunca diria, But it was just what this woman needed to mas hear. era exatamente o que essa mulher precisava ouvir. And I was just like, E eu estava, oh God, I'm so sorry. oh Deus, me perdoe, Forgive me, God. me perdoe, Senhor. I am nothing like you. Eu não sou They were nada like- como o Senhor. And this little girl was filled with the Holy Ghost. E aí essa garotinha estava cheia do Espírito Santo. That's what you need. É isso que você precisa. You need the Holy Spirit. Você precisa do Espírito Santo. So I'm going to tell you about who this Holy Spirit is. Então, eu quero dizer sobre quem esse Espírito Santo é. Because there's lots of names for him in the Porque in the Bible. tem muitos nomes para ele na Bíblia.
Most of the time we hear the word holy, A maioria do tempo você ouve santo. and we think that means you're good and you try not to sin. Isso, às vezes você pode pensar, é porque eu sou bom, eu tento não pecar. In heaven they cry, holy, holy, holy. No céu eles clamam, santo, santo, santo. They're not saying that, oh God, you're good and you're trying not to Eles estão sin. dizendo, ó Deus, o Senhor é bom e não está tentando pecar. No, His holiness is much bigger than that. A santidade dele é muito maior do que isso. And Jesus says, be holy as I am E holy. Jesus, ele disse, seja santo como eu sou santo. And we do that with the Holy Spirit that He gave us. E nós fazemos isso através do Espírito Santo que ele entregou para nós. But it's more than you know. Mas é muito mais do que você sabe. After tonight, you're going to know. Depois de hoje à noite você vai saber. And it's going to change your life. Isso vai mudar a tua vida. The way you operate. A forma que você I opera. promise. Eu prometo. It's going to empower you Isso vai te empoderar to release the move of God in para the poder city. liberar o mover de Deus nessa cidade. Some of you to the ends of the earth. Alguns de vocês até o fim da terra. I hear the Lord saying, if you want, Eu ouço o Senhor dizer, se você quer, there's nations in your heart. haverão nações dentro do teu coração. Okay. First name of the Holy Spirit I want to share with you is from 1 Peter. Primeiro nome do Espírito Santo que eu quero compartilhar está em 1 Pedro, Chapter 4. capítulo 4. You don't have to go to all these different ones because I'm going to give you a bunch. Just you can write it down. Você não precisa abrir todos esses versículos, eu vou te dar vários, você pode talvez só anotar. He's called the Spirit of glory. É chamado o Espírito da Glória. The Holy Spirit is called the Spirit of glory. O Espírito Santo é chamado o Espírito da Glória. Remember I said last night, He doesn't share His glory with another, but we are not another. Eu lembro a noite passada que ele compartilhou o Espírito da Glória, mas ele para outro, mas ele não é outro. We're His beloved. Nós somos os amados dele, a quem ele ama. The Spirit of glory is recognized by heaven and hell. O Espírito da Glória é reconhecido pelos céus e pelo inferno. And when you know you carry this E Spirit, quando eles sabem que você carrega esse Espírito, it begins to manifest this way in your life. isso começa a se manifesta na tua vida dessa forma. David, Davi, the Spirit of the Lord came upon o him, Espírito do Senhor vinha sobre ele, the Spirit of glory, o Espírito da Glória, and he began to play for King Saul. e ele começava a tocar pelo rei Saul, And an evil para o rei Saul, spirit e o espírito maligno on Saul recognized it em Saul reconhecia isso and got upset e acabava se And irritando manifested. e and manifestando tried to kill e David. tentava matar Davi. I've had this happen to me. Eu tive isso acontecendo comigo. We were in Recife, Nós estávamos em Recife, and I was ministering there with a great ministry called Shores of Grace. e nós estávamos ministrando ali com um grande ministério chamado Shores of Grace, And we were ministering to the women who are working in the red light district, you know? e a gente estava ministrando para mulheres que trabalhavam num centro de prostituição ali. And when we began to talk to quando- this first woman, E quando a gente começou a falar com essa primeira mulher, it's like across the street from this big favela do outro lado da rua havia essa grande favela. that used to be like a huge Holiday Inn motel. They changed into a hotel that they changed into a place for people to live. Havia um hotel muito grande lá e eles acabaram transformando aquele hotel num lugar onde as pessoas da favela foram morar. And I heard someone begin to scream at us E eu from ouvi that alguém place. gritando para nós daquele lugar. The most demonic, hate-filled, vulgar screaming that you can imagine. Palavras vulgares, demônicas, endemonizadas, palavras pesadas contra nós. And the Brazilian team I was with, they're like, we should go over here a little bit more. Let's move down the road. You E know, o time we're like, brasileiro que estava ali, eu vi tudo isso, eles falaram, bom, vamos sair daqui, vamos um pouco mais para esse outro lado. like, okay, God bless Eu you. disse, ok, Deus te We're going to abençoe. move down the road. Nós vamos We're nos like- mover para o outro lado da rua. We start talking to another young E lady. a gente começou a falar com outra mulher. Then someone from the same place throws a piece of wood at me, a big piece of wood. E aí alguém daquele mesmo lugar jogou um pedaço de madeira em mim It hits right beside me. e bateu bem do meu lado. And we're like, oh, we should move away a little bit more. Come E a with gente us. pensou, ó, vamos se mover um pouquinho mais. Then I hear someone running behind us. E eu vi alguém correndo atrás de nós. And this guy is in my face now. E esse cara estava agora de frente a He's frente like comigo. yelling at me. E ele estava gritando comigo. And I'm like,
what in the world is going on? E eu tô assim perguntando, o que está acontecendo? And the translator, like, he wants to fight you. E o tradutor disse, ele quer brigar com I was você. like, I can tell. Eu disse, bom, eu posso dizer Well, isso. why? Mas por quê? Yeah. And then he starts translating what he's saying. E ele começou a traduzir o que o cara estava dizendo. And he says, you people, you come here, you think you're better than us. E ele disse, vocês, pessoas, vocês vêm nesse lugar e vocês acham que vocês são melhores do que nós. You know, because that's what people think. Porque é isso que as pessoas pensam. That's what they think we think. É isso que eles pensam que nós pensamos. Oh, but that's not true. Mas isso não é verdade. And I just told him, E apenas disse para I ele. said, man, we don't think we're better than you. Eu disse, cara, a gente não pensa que a gente é melhor que você. You're my brother. Você é meu irmão. And when I said that to him, E quando eu disse isso para it ele, was like he got punched in the face. é como se ele tivesse levado um soco na cara. Something hit him. He fell Alguma down. coisa bateu nele, ele caiu. And he was instantly sober. E instantaneamente ele veio com sobriedade. He was drunk or on drugs before that. Ele estava bêbado ou em drogas, não sei. And we were able to minister to him. E aí a gente foi capaz de ministrar para ele. It turned out he was a backslidden Pentecostal Christian. E aí acabou que a gente descobriu que ele era um cara que era desviado de uma igreja pentecostal. And he started screaming. He's like, there's voices in my E head. ele começou a gritar, dizendo, olha, eu tenho vozes na minha mente. And we were able to minister deliverance to E a him. gente foi capaz de ministrar a libertação sobre But the ele. bottom line is he recognized the spirit of glory on our team. E para encerrar, ele reconheceu o Espírito da Glória em nosso And he time. responded to it. E ele respondeu a isso. But heaven responds too. Mas os céus também respondem. Sometimes I've walked into stores and it seems like people are attracted to me. They want to talk to me. Algumas vezes eu entro em algumas lojas e as pessoas são atraídas para mim. I've just been in a time of praise and worship. Eu estava num tempo de adoração e louvor. And I pray prayers like this. E eu faço orações assim. Oh Lord, may your presence be dripping off of me. Senhor, faça com que a tua presença seja derramada sobre mim. That people will be drawn Que to as you pessoas possam ser atraídas a just ti. when I walk in the room. Então, quando eu entro na sala, You can pray prayers like você that. pode orar orações assim. Spirit of glory Espírito da glória, you have inside of you. você tem dentro de você The Holy o Spirit. Espírito Santo. All right? He's also in Okay. Ephesians chapter 1, E também em Efésios capítulo 1, verse 17. versículo 17. He's called the Spirit of revelation. Ele é chamado aqui de Espírito da revelação. You need this. Você precisa disso. Because he will reveal things to you that are hidden. Porque ele vai revelar coisas para você que estão escondidas. You might be saying, what's going on in my family? Você pode dizer, por exemplo, o que está acontecendo na minha família? What's going on in our O nation? que está acontecendo na nossa nação? The Spirit of revelation will show O you. Espírito de revelação vai mostrar para você. He will reveal what's going on. Ele vai revelar o que está acontecendo. Spirit, oh Lord, how can I reach my community for you? Senhor, como é que eu posso alcançar a minha comunidade para ti? What's the key to my best friend's heart? Qual é a chave do coração do meu melhor amigo? Spirit of revelation can help. O Espírito de revelação pode ajudar. He's also called the Spirit of understanding, Ele também é chamado de Espírito do entendimento, Spirit of knowledge. Espírito de conhecimento. They all work together. Todos eles funcionam juntos. Spirit of wisdom. Espírito de sabedoria. You have a spirit of wisdom inside of you. Você tem um espírito de sabedoria dentro de você. You're not stupid. Você não é estúpido. You make good decisions. Você faz boas decisões. The Spirit of wisdom will help you. O espírito de sabedoria vai te ajudar. Ask Him Peça a Ele for help. por ajuda. You know, we have this great opportunity Então, nós temos essa grande oportunidade called access. chamado acesso. We have access. Nós temos acesso. Make the most of that access. Faça o melhor desse acesso. Ask Him. Peça a Ele. Wow. So yeah, Spirit of revelation. Sim, Wow. espírito de revelação. In Isaiah chapter 11, verse 2, Isaías capítulo 11, versículo 2. there's several names of the Holy Há Spirit. muitos nomes do Espírito Santo. One of them is like the Spirit of might or the Spirit of power. Deles é o espírito de poder, espírito de poder. You may think I'm just a little person. Você pode até pensar, eu sou uma pessoa tão pequena. What can I do? O que eu posso fazer? You have the Spirit of power. Você tem o espírito de poder. You need to know this. Você precisa saber disso. Where you go, Aonde você vai, you have what is necessary. você tem o que é necessário. You have the Spirit of power. Você tem o espírito do poder. The Lord was speaking to us when we were doing the TV show the other night. O Senhor estava falando conosco quando a gente estava fazendo o programa de TV na outra noite. And we were talking about the apostolic and prophetic church. E a gente estava falando sobre a igreja apostólica e profética. If you haven't seen the interview, you should watch it. It's good. Se você não viu o programa, eu te aconselho você assistir. Foi bom. It's because the Holy Spirit was speaking. Porque o Espírito Santo estava falando. But when the apostolic
comes into a place, it's like a hammer. Mas quando o apostólico ele chega no lugar é como se fosse um martelo. It's the spirit of power. É o espírito do poder Breaks things. que quebra coisas. You will notice things get shaken up this weekend. Você nota que coisas vão chacoalhar nessa semana. You might not notice till next week, but I Talvez promise você you'll não vai notice. notar até a próxima semana, mas eu prometo que você vai ver. But you carry the spirit of Mas power, você carrega esse espírito do the poder, Holy Spirit. o Espírito Santo. You're strong Você é forte. in the Lord. You're strong in the Lord and the power of Você His é might. forte no Senhor, no poder dele. It doesn't matter if you're a young girl Não importa se você é uma garotinha or if you're 90-year-old. ou se você tem 9 anos de idade. You have the 90. spirit of power. Espírito de poder, você tem espírito de poder. Some of the most powerful spiritual people I've known have been children and the elderly. É um dos espíritos mais poderosos que as pessoas jamais puderam ver em crianças e velhos, They believe. se eles creem. In Pemba, Mozambique, where our Iris Global base is located, Em Pemba, em Moçambique, aonde a nossa base do Íris ela está localizada, anybody who comes to the base, qualquer um que vem até a base, you're not leaving until the children pray for you. você não sai até que as crianças orem por você. All the visitors always come up front. Todos wizards, The visitors. oh, the visitors, todos os visitantes chegam na frente And the children pray e as crianças oram, because they have Holy Spirit. porque eles têm o Espírito Santo. There's no junior Holy Spirit. Não há Espírito Santo Júnior. Equip your children. Eles equipe as suas crianças. Amen. Amém? Another name of the Holy Spirit is Outro nome do Espírito Santo é from Isaiah chapter 4 verse 4. Isaías capítulo 4, versículo 4. Is a spirit of burning. É o espírito da chama, né, do queimar. He's burning. Ele está queimando. When you're filled with the Holy Spirit, Quando você é cheio do Espírito Santo, I mean full, eu estou dizendo you're going to be cheio, burning. você vai estar queimando. I'm telling you, you can burn forever. Eu estou dizendo para você que você pode queimar para sempre. Young people, Pessoas jovens, you can burn just as hot você forever. pode queimar quente mesmo para sempre. When I got saved, Quando eu fui salvo, I was in a Baptist church, eu estava numa igreja batista. and the Lord showed me 2 old men in the church. E o Senhor me mostrou 2 homens mais velhos naquela igreja. One of them was burning. Um deles estava He was queimando. filled with fire and joy. Ele estava cheio de fogo e alegria. And the other was grumpy E o outro estava meio parado. and just not very happy. Não era muito feliz. And the Lord said, you can be like either one of them. E o Senhor disse para mim, você pode ser como qualquer um desses 2. Choose. Escolha. Choose to burn. Escolha queimar. How do you burn? Como é que você queima? Bill Johnson says this. Bill Johnson diz alguma coisa assim. I go to the secret place Eu vou para o lugar secreto and I consider him e eu considero ele until I begin to burn. até eu começar a queimar. I look on his face, I look in his Eu eyes. olho na face dele, eu olho nos olhos dele. I think about his Eu greatness, penso sobre a grandeza his dele, awesomeness, a maravilha que ele and I é, begin to burn. e aí eu começo a queimar. He's a burning spirit. Ele é um espírito de queimar. When you're filled with the burning spirit, Quando você está cheio desse espírito que queima, you're burning for the lost. você está queimando pelo perdido. You're not passive about that. Você não é passivo sobre isso. We love like Nós Jesus, amamos como Jesus, pursuing love. perseguindo o amor, Whoa. Burning. queimando. Burning doesn't mean that Queimando you're, não significa que doesn't just mean excited. empolgação, It means you're passionate. significa que você está apaixonado. You're passionate about what he's passionate Você about. é apaixonado por aquilo que ele é apaixonado. I love this guy, Bill Johnson, the pastor. Eu amo esse cara, Bill Johnson, o pastor. He's burning, Ele está queimando, but when he preaches, mas quando ele prega, he just kind of stands here, ele apenas fica just aqui talks. e ele fala. but it's just dripping fire. Mas é como se ele estivesse derramando He fogo. never raises his voice. Ele nunca levanta a voz dele. Never seen anything like it. Eu nunca vi alguma coisa parecida. Ooh, it's not about being loud all the time. Não é sobre ser alto o tempo inteiro, falar alto o tempo inteiro. It's about being passionate É sobre ter paixão. for the things of Ser God. apaixonado pelas Whoa. coisas de Deus. But sometimes you're going to be loud. Mas algumas vezes você vai ser alto. Hey, Ou in Job, the book of Job, J-O-B, o livro de Jó, chapter 33, verse 4. capítulo 33, versículo 4. The Holy Spirit's called the breath of Almighty God. O Espírito Santo é chamado de o pão do Deus No, poderoso. breath.
Desculpa, o sopro do Deus poderoso. Yeah. The breath. O sopro. Remember last night we talked about how in praise and worship, when we release Him, He lives in our praises. Lembra a última noite quando a gente disse que nós adoramos, é como se a gente liberasse a presença dele? And Jesus breathed on the disciples, they received the Holy E Spirit. Jesus, ele soprou sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. It's the breath. Esse sopro, esse respirar. Isaac blessed his sons. E Isaac abençoou os There's filhos. something in it. Alguma coisa estava It's ali. the breath of the Creator God. É o sopro do Deus Criador. It's the breath that created everything. É o sopro que criou todas as That breathed coisas, into Adam. que foi soprado para dentro de That's Adão. why when I pray for people a lot of É times, por isso que quando eu oro por algumas pessoas, algumas I breathe vezes, on them. eu sopro neles, Because I believe like a porque eu child, creio como uma I have criança. the breath of God inside Eu of me. tenho o sopro de Deus dentro de mim. Holy Spirit. Espírito Santo. If Jesus did it, I want to do it. Se Jesus ele fez, eu também quero I'm His fazer. disciple. Eu sou discípulo dele. Come on. There's a reason. Tem uma razão, Because I believe. porque eu creio. Are you a believer? Você é um crente? Hey, are you a believer? Você é um crente? Come on. Oh, If you're a believer, se você é um crente, doors will open. as portas serão abertas. Just because the door's closed doesn't mean you can't go in. Não significa se as portas estiverem fechadas que você não pode entrar. This is a prophetic word for somebody right now. Isso é uma palavra profética para alguém agora. The Bible says, knock and the door shall be open. A Bíblia diz: bata aí e será aberto. Speak to it. Fale a isso. Open door. Abra a porta. He's also called the comforter. Ele também é chamado de o aquele que conforta. Because when you don't know, when you're living in faith, Quando você está vivendo em fé, you don't know how things are going to go tomorrow. você não sabe como é que as coisas vão funcionar amanhã. That's uncomfortable. Isso é inconfortante. If you're going to live a life of faith, it's going to be uncomfortable. Se você vai viver uma vida pela fé, isso é muito inconfortável. There's going to be a lot of change Vai haver muitas mudanças, because Jesus is walking. porque Jesus está caminhando. It's a walk of faith. É um caminhar de fé. You will be uncomfortable Você vai estar inconfortável a lot, muitas vezes, but He's given us a comforter. mas Ele está nos dando aquele que é conforto. When I first got filled with the Holy Spirit Quando eu fui cheio pelo Espírito Santo pela and primeira vez, I started in ministry, e eu comecei o it ministério, was like I was in a personal revival, era mais ou menos, eu estava num avivamento pessoal, but it was like my whole family was under attack. mas é como se toda a minha família estava debaixo de ataque. Within 3 years, Dentro de 3 anos, my father passed away, o meu pai morreu, my little sister passed a minha away. irmã pequena morreu. It was crazy. Foi louco, But the Lord had prepared me. mas o Senhor havia me preparado. He was comforting me. Ele estava me He confortando. gave me a comforter. Ele me deu um He confortador. gave my mother the Ele deu à comforter. minha mãe um And we confortador. have our faith E today. nós tivemos a nossa fé até We hoje. never lost our faith Nós nunca perdemos a nossa fé, because bad things happen. porque coisas más acontecem. Because Jesus is with us the Porque whole Jesus time. está conosco em todo momento. He comforted us. Ele nos conforta. Amen. Amém? And He will comfort you. E Ele vai confortar a você. What's it going to take to make you happy? O que é que vai ter que acontecer para te fazer feliz? What are you waiting for in this O que é que world você to está make you happy? esperando que aconteça? A relationship, Um relacionamento? some job, Algum trabalho? a ministry. Um ministério? Jesus is enough. Jesus é o suficiente. If you're not happy where you are right now with Him, you're never going to be happy. Se você não está feliz onde você está agora, você nunca vai ser It's feliz. just the way it is. É simplesmente dessa forma que é. I remember there was this time in my life where Eu me lembro que havia esse tempo na minha vida onde it seemed like me and my wife, we just kept going around this same mountain over and over. parecia que eu e minha esposa estavam indo na mesma montanha uma vez e de novo e de novo. Everything else was blessed in our life, Tudo mais era abençoado na nossa vida, but we just had this one mountain. mas a gente tinha apenas essa uma It montanha. was like we were always walking around this same mountain. E era como se a gente estivesse sempre enfrentando a mesma montanha. And the Lord told me, E o Senhor me disse: until you have peace here, até que você tenha paz aqui, you're never going to get it by this mountain. você nunca vai passar essa montanha. You got to trust Him where you Você are, precisa confiar nele aonde você está.
And he'll move you to the next place. E aí ele vai te mover para o próximo lugar. That tells him that you're ready to move. Isso diz para ele que você está pronto para o próximo mover. You got to have peace with him Você where tem he que ter is. paz com ele aonde você está. Because he's there with you Porque right ele now. está onde você está agora. Hallelujah. Aleluia. Wow. He's the comforter. Ele é o confortador. This is who you are. Esse é quem você Wow. é. You need to understand who you Você are, precisa because entender quem você é. Holy Spirit's the biggest part of you. Porque o Espírito Santo é a maior parte de você. Tonight, God's going to commission you into walking in the fullness of this. Hoje à noite o Senhor vai te comissionar para que você entre na completude He's disso. going to ignite these things in your life. Some of them have never lived inside Ele of vai you before. iniciar alguma coisa na tua vida, alguma coisa que nunca foi iniciada antes. But they will from tonight. Mas isso vai ser iniciado hoje à noite. Come on, in Jesus' name. Em nome Wow. de Jesus. In Psalm chapter 51, verse 12, No livro de Cantar de Salomão, 51, capítulo verse 51, 12. versículo 12, he's called a free spirit. ele é chamado o Espírito da Liberdade. Where the Spirit of the Lord is, there's freedom. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. If there's no freedom, Se não há liberdade, there's no Holy Spirit. não há Espírito Santo. And where the Spirit is allowed to reign, there is freedom. E aonde o Wow. Espírito Santo ele pode reinar, ali há liberdade. He wants you free. Ele quer que você seja livre. He set us free from sin and death, Ele nos libertou de pecado e da morte, but He wants to set you free from more than that. mas Ele quer te libertar de muitas mais coisas além disso. He wants you free in this world. Ele quer que você esteja livre nesse mundo. He wants you free from your thoughts. Ele quer que você esteja livre dos teus pensamentos. He wants you free from what you think other people think about Ele you. quer que você esteja livre daquilo que as pessoas estão pensando de você. What would you do for Jesus if you could do anything? O que você faz por Jesus? Você pode fazer qualquer coisa. If money wasn't an option, O dinheiro não é uma opção. if you couldn't fail, Se você pudesse falhar, what would you do? o que você faria? I want to tell you, you can do it with Him. Eu quero dizer para você, você pode fazer can com do Ele. it. Você pode fazer. Hallelujah. Aleluia. If you believe, Se você crer, you're free. você é livre. What if you're not who you thought you were? E se você soubesse que você não é aquele que você é? What if you really can O do que- anything in Christ? E se realmente você pudesse fazer o que você quisesse em My Cristo? whole life I wanted to play the guitar. Toda a minha vida eu gostaria de tocar guitarra, violão. When I was in my 20s, Quando eu estava mais ou menos nos my meus 20 anos, my mom bought me a guitar for Christmas. a minha mãe comprou uma guitarra para mim de Natal. And I tried to play, Eu tentei tocar, nada. nothing. Nothing. Nada. You know, couldn't do it. Eu não podia fazer. I couldn't learn the chords. Eu não podia entender as notas. I just set it down. E aí eu coloquei aquilo para... When I turned 40, Quando eu cheguei nos 40 anos de idade, something said, buy a guitar. alguma coisa me disse, compre uma I guitarra. think it was the Holy Spirit. E eu achava que era o Espírito Santo. Because He knew I liked it. Porque ele sabia que eu gostava. I'm not a worship leader or anything, I'm a preacher. Eu não sou um adorador, eu sou um pregador. But I always wanted to play. Mas eu sempre quis tocar. And I picked up the guitar, E aí eu comprei guitarra. and for some reason, E por alguma razão, it just started working. começou a funcionar. It didn't make any sense. Não fazia nenhum sentido. I know I'm the same person, Eu era a mesma pessoa, but I got set free mas eu fui liberto from what I believed. daquilo que eu estava acreditando, That it was too hard, que era muito difícil that I couldn't do it. e que eu não podia fazer. I want to tell you, you can do it. Eu quero dizer para você, você pode fazer. What dreams has God put inside of Que you? tipo de sonhos Deus está colocando dentro de você? What are you passionate O about? que você é What brings you to apaixonado sobre? tears, man? O que traz lágrimas a These você? things point towards your calling and destiny. Essas coisas elas correm diante do teu destino e chamado. You can do it. Você pode fazer. You're free Você está livre from your thoughts. dos teus pensamentos. Sometimes you may have a crazy thought. Algumas vezes vocês podem ter alguns pensamentos doidos. Have you ever had a crazy thought? Já teve algum pensamento doido? And then there's a part of you that's like, whoa, where'd that come from? Talvez alguma parte de você pode perguntar: "Oh, da onde que isso veio?" That's not me. Isso não sou eu. You're right. Você está certo. You're not your thoughts. Você não é os teus pensamentos. You need to take your thoughts captive Você precisa levar cativo os teus pensamentos to obedience in Christ. à obediência em Cristo. Just because you have a thought doesn't mean that's you. Não apenas ter um pensamento significa que é você. All kinds of crazy thoughts come through here, Todo tipo de pensamento doido vem aqui, but we have to take our thoughts captive mas precisamos levar os nossos pensamentos cativos to obedience in Christ. à obediência em Cristo. Hallelujah. You're free
Você é think with the mind livre of para Christ. pensar com a mente de Cristo. In Romans 8, verse 15, Romanos Shaba, capítulo 8, versículo 15, he's called the spirit of adoption. ele é chamado de espírito da adoção. When we see orphans, Quando nós vemos órfãos, we take them in nós trazemos ele para junto. and we tell them they're a part of the E family. nós dizemos para ele que eles são parte da família. In Mozambique with Iris Global, Em Moçambique, com a Íris Global, we take care of many children, cuidando de várias crianças, hundreds and hundreds of children. centenas e centenas de crianças. And as soon as one of these children come into the home, E assim que essas crianças elas chegam na they're, casa, they're never called an orphan again. eles nunca são chamados órfãos mais. We don't take care of orphans. Nós não cuidamos de órfãos. We take care of children, sons and Cuidamos daughters, de crianças, filhos e filhas. and we bring them into the family. Nós trazemos eles para a família. You know, this is a fatherless generation. Sabe, essa é uma geração sem pai. Not everybody, but a lot of people. Nem todos, mas vários. There's a great lack of fathers. Há um grande bloqueio de pais. We have a spirit of adoption. Nós temos o espírito da adoção. We bring them in. Nós trazemos ele para dentro. You know, I have a spiritual son. Eu tenho um filho espiritual. I was in another state, Eu estava em outro estado. and there's this guy in the room, and he's huge. He's like 6'4", 250 pounds. Okay, how am I going to translate that? Do the metric system. Ele falou que havia um cara na sala que era muito alto, muito pesado. Ele falou as medidas. Eu falei, como é que eu vou traduzir isso agora? Então vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? He's a big, tough guy. He's like Um cara muito he's grande, like muito this tall. forte, muito difícil. How tall? Big. Então, Bigger than me. grande, maior do que eu. And I see him across the room. It's in the E eu vi pastor's ele- office. Eu vi ele no final da sala And I go up to him, e eu fui até ele. and he's kind of like, he's a famous, like, not famous, but he's a good fighter, like a UFC fighter. E ele era famoso, quase que um famoso lutador do UFC. And I was like, Eu- how you doing? Cheguei e disse, como é que você está? And then the Lord just told me to ask him, is like, E aí o Senhor me perguntou para perguntar para ele, tell me about your dad. me fala sobre teu pai. So that's a weird thing to say to É uma somebody. coisa estranha para falar When para you alguém, não first é? meet them, Quando eu me encontrei com ele, I was like, tell me about your father. eu fiz essa pergunta, me diga sobre teu pai. And he just started crying. E ele começou a chorar. And he just gave me a hug, and he just like melted in my arms. E ele me deu um abraço e ele derreteu nos meus braços. And I'm like, well, if you don't have a father, I'll be your father. E eu disse para ele, We're bom, like- se você não tem pai, eu serei teu pai. I mean, as much as I can, O máximo que eu puder, I'll always pray for you. eu sempre vou orar por você. I'll always encourage you. Eu sempre vou te encorajar. I'll always be available. Sempre vou estar It disponível. doesn't take much. Não leva muito. This is a generation. Essa é uma geração. If they know that you love them, Se eles sabem que vocês o amam, they'll listen. eles vão ouvir. But you got to be real. Você precisa ser real. The spirit of adoption is real. O espírito de adoção, ele é real. The spirit of adoption will make you love people that can do nothing for you. O espírito de adoção pode fazer coisas que ninguém pode fazer por você. The world loves like this, like, what can you do for me? O mundo ama mais ou menos assim, o que você pode fazer por mim? But in the kingdom, it's not like that. We Mas just no love. reino não é assim, a gente We apenas love ama. because that's who we Nós are. amamos porque isso é que nós somos. And I pray that you will have many sons and many daughters E eu oro para você ter muitos filhos, muitas filhas, in the natural and in the spirit. no natural e no espiritual. And you will pour heaven into them. Que você possa derramar os céus And nele. you will teach them how to love like Jesus. Que você vai ensinar como amar como Jesus. In this room, Nessa sala, nesse lugar, there are mothers to many and fathers to many. há mães para muitos e pais para muitos. This is a birthing house. Essa é uma casa de And it's a nascimento. place where the orphans come and they É um lugar find onde os family. órfãos vão chegar e vão encontrar família. Hey, ha ha. Shaba. He's called the spirit of prophecy. Ele é chamado do espírito da profecia. Revelation 19:10. Apocalipse 19:10. Spirit of prophecy. Espírito da profecia. He is the prophet, Ele é o profeta, the evangelist, o evangelista, the pastor, o pastor, the teacher, o mestre, the apostle. o apóstolo. You know, he's also called the eternal spirit in Hebrews chapter 9. E ele também é chamado o Espírito Eterno, Hebreus capítulo 9. This is the last one I'm going to mention. É a última coisa que eu quero mencionar.
Because he's getting ready to flip on a switch inside of you. Porque ele está se preparando para poder transformar, mudar, virar algumas chaves dentro de você aqui. These things are going to come to life. E essas coisas elas vão vir à vida. Eternal spirit. Um espírito da eternidade, espírito eterno. This is very important. Isso é muito importante. Because of what Jesus did on the cross, Por causa do que Jesus fez na cruz, you're always going to live. você sempre vai viver. You have eternal life. Você tem uma vida eterna. But not only that, Mas não apenas isso. there's a spirit inside of you Há um espírito dentro de você that was there in the beginning. que estava lá desde o início. The Holy Spirit. O Espírito Santo. I've walked into places in this earth, Eu já caminhei em lugares nessa terra and it seems like I've been there before. e parecia que eu já estive lá. But I've never been there. Mas eu nunca estive lá. But there's a spirit in me Mas havia um espírito em that mim created that place. que criou aquele lugar. And you need to know this, Você precisa saber disso. because if you're here, Porque se você está aqui, you have authority você tem autoridade here aqui, in this city. nessa cidade. Even if you weren't born here, Mesmo se você não nasceu aqui, even if you just arrived here, mesmo se você acabou de chegar because aqui, there's a spirit in you porque existe um espírito em você that created this place. que está criando esse lugar. He's eternal spirit, he's in you. É um espírito eterno, ele está dentro de você. You belong Você pertence everywhere he takes you. cada lugar que você And you have que ele te authority leva. everywhere Você he tem takes autoridade, you. seja onde for que ele te leve, Because of this eternal spirit. por causa desse espírito eterno. But there's another great thing about this eternal spirit. Mas há uma outra coisa grande sobre esse espírito I've eterno. found it really useful with evangelism. E eu encontrei isso muito usual para o tempo de evangelismo, muito prático. See, this eternal spirit Sabe, esse espírito eterno has been in every believer tem estado em cada crente for 2,000 years. por 2000 anos. Every believer that's been hurt, Cada crente que foi ferido, has gone through a problem, passou por problema, anything you can possibly think of. qualquer coisa que você possa pensar. Every believer that fell into drug addiction, Cada crente que acabou se entregando a um vício de drogas, that lost their husband or their wife, que perdeu o esposo ou a esposa, and he knows what it feels e like. ele sabe como isso é sentir, como é sentir isso. No matter what you're going through, Não importa o que você esteja passando, no matter what your neighbor is going não through, importa o que o teu próximo esteja passando, he understands. ele entende. I've heard people say, I don't know what to say to these people, or how can I relate to these Eu people? ouço pessoas dizendo, eu não sei o que dizer para essa pessoa, como me relacionar, ou falar alguma coisa que tem a ver com essa pessoa. There's a spirit in you Existe um espírito dentro de você that knows just what to say, que sabe exatamente o que dizer, that has the key que tem a chave to unlock every heart. para desbloquear cada coração. It's the eternal spirit. É o Espírito Eterno. And you can ask him for the E keys, você pode pedir a Ele chaves, the keys to the hearts chaves dos corações of this community, dessa comunidade, of our families. sobre as nossas And he will famílias. give us the keys. Ele vai te dar as chaves. He knows what they need to hear. Ele sabe o que eles precisam He ouvir. knows what they're feeling. Ele sabe o que eles estão sentindo. You have something to say. Você tem alguma coisa a dizer. You have a voice. Você tem uma voz. And it doesn't matter if you're a man or a woman, a boy or a girl. E não importa se você é um homem, uma mulher, uma garota, um garoto. He just needs someone who's available. Ele apenas precisa de alguém que esteja disponível. Your greatest ability is your availability. A tua grande habilidade é a tua disponibilidade. He just needs someone to say yes. Ele precisa apenas de alguém que diga sim. In the presence of God, Na presença de Deus, yes is the answer. sim é a resposta. Isaiah was in heaven, Isaías estava nos céus and he heard a conversation e ele ouviu uma conversa where God said, he wasn't even talking to Isaiah, but he's talking. He said, who shall I send? E ele ouviu uma conversa, ele não estava falando, mas ele ouviu uma conversa, quem eu devo enviar? And Isaiah had to respond, E Isaías teve que responder, here I am, send me. aqui eu estou, eis-me aqui, I'm envia-me your a guy, mim. me. Eu sou o teu cara, me envia. Pick me, pick me, pick me. Me pega, me pega, me pega. Because that's the answer in God's Porque presence. essa é a resposta da presença de Deus. You don't have to be afraid, Você não precisa estar com medo, because he's with you. porque Ele está contigo. And that makes it okay. E isso acaba fazendo com que a situação I se torne promise you it ok. does. Eu te prometo que sim. When I turned 18 years old, Quando eu cheguei aos 18 anos de idade,
I had only left the state that I live in like 2 times. Eu apenas tinha saído do estado que eu nasci 2 vezes apenas. I never dreamed of traveling around the Eu world. nunca sonhei em viajar no mundo. Never wanted to. Nunca quis. I was very happy where I Eu lived. estava muito feliz aonde eu estava I vivendo. was happy being a football coach. Eu estava feliz em ser um treinador de futebol. Didn't want to do anything Eu não else. queria fazer nada mais. I sure didn't want to go to Pakistan, Eu posso garantir que eu não queria ir para o Paquistão, Iraq, Iraque, India, Índia, Africa. a África. Why in the world? Por que no mundo? But when he told me to go, Mas quando ele me disse para ir, I was like, yeah, you coming with me? Let's eu go. disse, bom, você vem comigo? We're like- Vamos lá, vamos lá. Hallelujah. Aleluia. You don't have to be Você afraid. não precisa ter medo. You have this Holy Spirit. Você tem esse Espírito Santo. So, Então, right now, agora, I just want to ask him eu apenas quero pedir para ele to ignite this in you. para iniciar isso em você. All these things. Todas essas coisas. Because this is who you are in Porque Him. isso é quem você é nele. This is who He is in you. Isso é quem ele é em você. As a son and daughter of the King, Como um filho e uma filha do rei. filled with His Holy Spirit, Cheio desse Espírito Santo. you can live like Him. Você pode viver como Wow. ele. This is how revival gets outside. É isso, é dessa forma que o avivamento ele acaba indo para fora. It's got to get out. It's got to flow, Precisa fluir or it dies. ou morre. It's a river. É um rio. The river's got to O flow. rio precisa fluir. If the river stops flowing, Se o rio parar de fluir, it gets stagnant, ele fica estagnado, filled with disease. cheio de doenças. It's got to flow. Ele precisa fluir. It's filled with life. Ele está cheio de vida. And there's life on either side of the river. E a vida dos dois lados do There's rio. life in the river. A vida no rio. It's got to flow. Ele precisa fluir. From you, De você, from your innermost being, will come rivers of living water. do mais íntimo do seu ser, vão fluir rios de vida. The Holy Spirit exploding from your life. O Espírito Santo vai explodir da tua vida. When I first got filled with the Spirit, I had a vision Pela primeira vez, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu tive uma visão. where I saw a man E eu vi um homem, and he had holes all in his body. e ele tinha buracos no corpo todo It's dele. like Swiss cheese, you know? É como se fosse aquele queijo suíço. Yeah, but light was coming through all the holes. Mas a luz estava passando por esses buracos. And the Lord was showing me E o Senhor me mostrou that you can't contain the light that's inside of que you. você não consegue conter a luz que está dentro de você. Only with this. Apenas com isso. You got to believe. Você precisa crer. You got to hear. Você precisa ouvir. You got to believe. Você precisa crer. You got to move. Você precisa se mover. And He activates. E Ele Wow. te ativa. When someone has a heart attack and dies, Quando alguém tem um ataque do coração e morre, they take those defibrillator pads and eles pegam o desfibrilador they shock you back to life. e acabam dando um choque de volta para você voltar à vida. That's kind of what revival's like. É mais ou menos isso que avivamentos It's parece. waking up things inside of you É despertar algumas coisas dentro de você. that you didn't even know were there. Você não sabia que estava lá. You maybe think, man, I'm revived as I can get. Você pode até pensar, esse é o avivamento, o maior avivamento que eu posso pegar. I'm telling you, there's more in there Mas than you estou dizendo para know. você, tem muito mais dentro de você que você he não wants it sabe. to live, he E wants ele it to quer, live. ele quer que isso seja desperto, que volte à vida. And He's going to jolt us E ele vai nos what he dar esse does. choque. like that. Oh, Shabbat. Oh. Night of activation. É uma noite de ativação. Activation. Ativação. Ignition. Ignição. Tonight. Hoje à noite. All these things. Todas essas coisas. It's for you. É para você. It's for your family. É para sua It's for família. your community. É para a tua comunidade. You need to Você understand. precisa entender. It's never just you and Jesus. Nunca foi apenas você e Jesus. It's about all those who might be affected through your life. É sobre todos aqueles que podem ser afetados pela tua vida. He's calling us off the sidelines. Ele está nos chamando das linhas, das filas. We cannot give witness to the resurrected Christ without the Holy Spirit of Jesus. Nós não podemos dar testemunho de um Cristo ressurrecto sem o Espírito Santo. The
power of God. It takes the power of God to win this city. O poder de Deus, precisamos do poder de Deus para poder tomar essa cidade. And one man cannot do it. E um homem só não pode fazer. In the New Testament, the book of Acts, No Novo Testamento, no livro de Atos, we see how 12 men turned the world upside nós down. vemos como 12 homens podem virar o mundo de ponta How cabeça. about right here? E sobre aqui? This is like the upper room. Isso é como se fosse a sala superior. What can we do? O cenáculo. O que a gente pode fazer? What can we do? O que nós podemos We're fully fazer? given to Him. Nós entregamos a Ele. Hey, haha, wow. So this is a night of resurrection. Então isso é uma noite de ressurreição. Resurrection of dreams, Ressurreição de sonhos. callings, Chamado. prophetic words Palavras that have proféticas. been sitting dormant. Que têm sido sentadas dormentes. Destiny that's been inside of you. Destino que tem estado dentro de And the Lord, você. it is time to shine. É tempo de brilhar. It's time to shine. É tempo de brilhar. There's anointings here in the house. Há unções aqui na casa. New anointings. Novas unções. Fresh oil Óleo fresco. to activate Para ativar new anointings uma nova unção, novas that the unções. church has not seen. Que a igreja ainda não viu. The Lord saying, I'm not calling you to be a copy of anything you've seen. O Senhor está dizendo, eu não estou te chamando para ser uma cópia de alguma coisa que você já viu. Behold, I'm doing a new thing in you. Mas eu estou começando alguma coisa nova dentro de você. And I have new anointings E eu for tenho you. novas unções. New a você. strategies to reach Novas the estratégias lost. para poder alcançar o perdido. New strategies to disciple my sons Novas and daughters. estratégias para poder discipular meus filhos e filhas. New strategies to deliver the prophetic word to a Novas generation. estratégias para poder liberar o profético nessa geração. New anointings to bring healing to the Novas sick. unções para poder trazer cura. I want to tell you, I'm an example myself. Eu quero dizer, eu sou um exemplo, eu mesmo. The Lord spoke to me. O Senhor falou comigo. He said, I've anointed you Ele disse, eu te ungi to sing in the Holy Spirit. para poder cantar no Espírito Santo. When you're ministering over people. Quando você estiver ministrando sobre as pessoas. I was like, that seems very Ele strange. disse, isso se parece muito esquisito. I haven't seen anybody do that before. Eu nunca vi ninguém fazer isso daí. Why can't I just do like everybody else does? Será que não posso fazer como todo mundo faz? He said, you can do that, Ele disse, você pode fazer isso. or you can do what I've anointed you Ou to você do. pode fazer o que eu te ungi para fazer. And you'll see breakthrough like E you aí don't você vai ver believe. romper. And people will be set free while you sing E over as them. pessoas elas vão ser livres com essa música, People will essa be healed canção. while you sing over As them. pessoas elas vão ser curadas pela tua canção. That's a new anointing. Essa é uma unção I nova. was not comfortable with it. Eu não estava confortável com Oh, isso. but I've got the comforter, Ah, yeah? mas eu tenho confortador, né? Another O thing. Espírito Conforto. Uma outra coisa. He said, when you embrace people, Ele diz que quando você abraçar pessoas, it's going to be like the Father himself is embracing vai ser them. como o Pai ele mesmo abraçando pessoas. I said, that's strange. Eu disse, isso é estranho. I don't see people doing that a Eu não lot vejo either. pessoas fazendo isso muito. What is he anointing you to do? O que ele tem ungido você para fazer? It's going to be different. Vai ser diferente. It doesn't have to be like everybody you see Não on precisa YouTube. ser como alguma outra pessoa que você já viu no YouTube. There's no limits to what he can do through you. Não há limites pelo que ele quer, And I'm telling you, pode there's a fazer através fresh de você. oil E tem um being óleo poured out fresco tonight. que está sendo derramado hoje à noite. Oh! Fresh anointing, Unção fresca, new mantles, novo manto, novos mantos. parts of Jesus himself, anointings that he flowed in that the church has not walked in yet. Partes da unção de Cristo que as igrejas ainda não caminharam debaixo. The Bible said if we had record of all the things he said and did, we wouldn't have enough volumes to contain it A all. Bíblia diz que se nós tivéssemos escritos tudo aquilo que ele fez e falou, a gente precisaria de vários livros. Be open. Esteja aberto. Whoa, Shaba. Would you guys stand up with me? Será que você pode se levantar comigo? Ondayeni sinde babai.